Estamos de volta com o nosso programa, pode desligar o retorno, estamos de volta com o nosso programa Giro Esportivo, aqui na sua TV Plan, e com a presença agora de dois queridos telespectadores que sempre nos assistem do outro lado da telinha, que hoje estão presentes aqui para falar um pouquinho sobre essa rodada da Libertadores, falar sobre o Atlético Mineiro também ontem que passou. Meu amigo Pedro e meu amigo Matheus, sejam bem-vindos. Começando com você, Pedro. Diga. Rapaz, primeiro, que time que você torce? Seja bem-vindo ao nosso programa, cara. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Eu sou corintiano. Que bom. Esse, eu falo com toda certeza, é o melhor time do Brasil. E você, como um bom corintiano, como se sentiu ontem com a eliminação do Palmeiras naquele jogo fatídico contra a equipe do Grêmio? Tinha tudo pra vencer, venceu o primeiro jogo 1-0, fez 1-0, mais uma vez o ponto desligado. Fez 1-0 no primeiro jogo, ontem fez 1-0 e quando tudo parecia estar aí brilhantemente, maravilhosamente para a equipe do Palmeiras, o Palmeiras vai lá e me toma 2 gols e leva a virada. Queria saber a tua opinião sobre o jogo de ontem. Eu acho que foi surpreendente a velocidade e o susto que o Palmeiras levou os gols, porque eles fizeram um gol, 2 minutos depois tomaram outro, e aí 4 minutos depois levaram a virada, tiveram 70 minutos para conseguir fazer um gol e eles não conseguiram. Então, isso mostra que o trabalho do Filipão precisa ser revisto. Eu acho que ele tem que ser mantido até o final desse ano, mas eu acho que pro ano que vem eles têm que procurar um novo nome. Então, esse é um dos pontos que eu queria perguntar pra você. Matheus, seja bem-vindo, pra gente receber. E você é um palmeirense de primeira? Sou um palmeirense de primeira. Então eu queria saber a sua opinião sobre o jogo de ontem. Olha, Palmeiras e Grêmio. Falamos no primeiro bloco, mostramos as imagens, o pós-jogo. E o Filipão ontem, ele estava um pouco mais calmo. Parece que ele aceitou a derrota, porque ele viu que o time dele foi limitado. E você, como torcedor do Palmeiras, queria saber a sua opinião de torcedor. Como foi ver o Palmeiras ser eliminado ontem? Como o Matheus disse, 70 minutos para fazer um golzinho e tocando a bola de lado, tentando só no chuveirinho, sem organização. E com aquele monte de craques do banco de reservas. Como você viu a partida de ontem e essa eliminação do seu Palmeiras? O começo do jogo foi emocionante para qualquer palmeirense. Logo no começo do jogo, o Luiz Adriano faz aquele gol. Vários gremistas disseram que foi falta no goleiro, mas eu particularmente acho que foi uma disputa de bola, então valeu o lance. Com aquele gol, todos os palmeirenses provavelmente sentiram que estavam com o pé na semifinal já, contando o que foi com o jogo de ida. Que o Palmeiras conseguiu fazer o gol e conseguiu fechar a casinha, né? Segurar o resultado até o final. E todos os palmeirenses esperavam que isso acontecesse de novo, mas logo em seguida veio os 2 gols do Grêmio, foi gols relâmpagos. O Everton Cebolinha destruiu a zaga. Ele é um monstro. E o Palmeiras teve 70 minutos para conseguir fazer um gol, mas não conseguiu. E eu acho vergonhoso o Palmeiras ter um grande elenco e um repertório tão minúsculo ofensivo, sabe? Que não consegue criar jogadas e só coloca a bola dentro da área esperando que o Daverson vai fazer alguma coisa. E assim, eu falo que você ter opções do banco de reservas, você não as usar. Você tem ali no banco de reservas Lucas Lima, um monstro de jogador que é o Lucas Lima, que num jogo como ontem, ele poderia, às vezes num lance individual, numa enfiada de bola, num chute de fora da área, mudar a história do jogo. Nem no banco de reserva, tá? Nem no banco tava. Até uma bola de parada também, né? Faz a diferença. Com certeza. E aí você vê o Palmeiras, o Filipão apostando no Daverson. E quando você deixa Luiz Adriano e Daverson em campo, você sabe que vai ter chuveirinho. É uma coisa clara. E o Filipão ontem, na verdade, ele foi engolido taticamente pelo Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho ele tem muito mais repertório na parte ofensiva. E aí fica a pergunta, como o Matheus falou, será que chegou o momento de trocar o Filipão? Porque se você vai trocar o Filipão, vai esperar acabar o ano. O Filipão é um cara que pode ganhar um brasileiro porque ele tem um elenco grande, vai ter aí praticamente 2 times para ele revezar, então se tiver lesão não vai sentir tanto e tudo mais. Porém, você perde um trabalho de 6 meses, de 3, 4 meses que falta para acabar o ano, para você aí pensar no planejamento. Então, eu acredito que o Filipão não deve ficar. Hoje, é claro, a pressão é muito grande sobre ele, sobre o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol, muitas críticas. Lá no Palestra Itália, na Arena Palmeiras, o CT do Palmeiras, da Barra Funda, muitas críticas, protesto, o torcedor lá levando, xingando todos os jogadores. Hoje eu falo que assim, aquele dia que São Paulo amanheceu escuro pro torcedor palmeirense. É claro, isso vai amenizar nos próximos dias, tem jogos pela frente, o Palmeiras pode mudar, é claro, a história da temporada, mas é uma vergonha um time do nível do Palmeiras
com o investimento do Palmeiras, terminar o ano sem um título. Olha, perdeu o Paulista, já foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores, falta só o Brasileiro. E com um elenco desse, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar o Brasileiro. Se você perder o Brasileiro pro Santos, meu amigo, o Santos é um time que tá indo na raça e na vontade ali. Não sei se vocês concordam comigo. O time do Santos muito do trabalho do São Paulo. O São Paulo, eu também sou fã dele. Mas hoje, imagina o São Paulo no Palmeiras. Sim, tá outro nível. Outro nível. O time do Palmeiras ganharam todas as competições. Uma oportunidade perdida de mercado ali. Com certeza. Por esse motivo que eu vejo hoje, talvez, se o Felipão não for trocado, ele vai ficar devido à falta de opção no mercado. É justamente por isso que eu falei pra manter até o final do ano. Porque eu não consigo ver opções no mercado pra substituir o Felipão, entendeu? Ele já tá fazendo um trabalho, continua esse trabalho, que nem você falou, ele tá na disputa pelo Brasileiro ainda. Eu acho que domingo define muito isso, que vai jogar contra o Flamengo. Não pode perder esse jogo pro Flamengo. Se ele perder, ele cai. É isso que eu acho que acontece também. Mas aí quem vai contratar? Entendeu? No mercado não tem opções. Abel Braga, Mano Menezes. Ia contratar o Mano Menezes, que era uma opção antes do Felipão. Mas o Mano também é o mesmo trocar 6 por meia dúzia. É o mesmo estilo. É por isso que eu acho que espera até o final e qualquer coisa faz que nem Flamengo e Santos. Procura um técnico estrangeiro. Procura um técnico Uma ideia mais abrangente. Falando sobre a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde publicou uma nota oficial no Facebook, criticando muito os jogadores do Palmeiras, a diretoria e o próprio Alexandre Matos. E criticou vários jogadores, dentre eles Lucas Lima, Carlos Eduardo, Daverson, Rafael Veiga, Johan e vários outros, falando que eles não estão a nível para colocar a camisa do Palmeiras e jogar o que sabem jogar. Eles jogaram muito bem em outros clubes. Um exemplo foi o Lucas Lima, que jogou muito no Santos, mas acho que a camisa do Palmeiras pesou nele. Não falando que o Palmeiras é maior que o Santos, mas acho que... não falando. Mas acho que a camisa às vezes pesa muito. A história do clube também pesa muito. E ele veio como um craque, ele veio assim, saindo do Santos, é um time que ele sempre zoava o Palmeiras quando ele jogava pelo Santos. Sim. Ele foi pra ganhar aí uns 700, 800 mil reais por mês, pegou ali uma camisa que pesa, que é uma camisa que hoje no Palmeiras, se não me engano, é a 10 que ele usou a 10, tá com a 20, então assim, ele veio como o cara que seria o 10. Não usaria o 10, mas sim, é o cara que é o 10. Vai ser o maestro do time. O maestro do time não conseguiu a altura. Agora, a crítica que eu faço pra gente finalizar esse assunto Palmeiras é em relação ao Dudu. Eu acho que o Dudu, pelo nível que ele tem de idolatria pelo torcedor palmeirense, primeiro, ele não poderia ter ficado de fora das penalidades contra o Inter. É uma vergonha um cara do nível dele pipocar pra pênalti. Ontem, mais uma vez, o Cortez tá com ele no bolso até agora, tá com ele dentro da calça lá na casa dele. Não fez nada ontem, não conseguiu sair da marcação. E aí também é uma crítica ao Felipão. Vendo que o Cortez estava engolindo o Dudu, meu amigo, troca o Dudu de posição. Põe o Dudu pra jogar na esquerda e puxa quem tava na direita pra esquerda. Muda a posição dos jogadores pra você dificultar pro cara que é o marcador. Fazer o quê? Aí entra o trabalho do Felipão. Ele não consegue variar o sistema de jogo dele. Até o momento que ele apela pro Daverson, ele não consegue não jogar com aquele centroavantão na frente pra ele lançar a bola pra cabecear. E outra crítica que eu faço também ao Felipão é que o Felipão, numa coletiva de imprensa antes do jogo, eu acho que quando acabou o jogo contra o Godoy Cruz, no jogo de volta, ele falou que o Borja é jogador para Libertadores. Aí ontem eu me pergunto, por que o Daverson? Por que o Daverson? O Borja pode ser um caneleiro de primeira, mas, meu amigo, ele tem faro de gol na Libertadores. Ele é um cara que sabe jogar essa competição. Saindo agora desse tema que a gente tem pro nosso intervalo comercial, eu queria falar um pouquinho sobre o jogo de daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho às 9h30 tem Inter e Flamengo e Inter, jogo no estádio do Beira-Rio. E eu queria chamar a entrevista do Edenilson, ele que vai ser com certeza um pilar importantíssimo na partida de hoje. Ele volta de lesão, jogou a última partida ainda um pouco limitado devido àquela lesão na coxa, volta hoje 100%, e ele falou sobre a expectativa para a partida de logo mais contra a equipe do Flamengo. Fala, Edenilson! A gente vai tentar de todas as formas possíveis buscar o resultado. Lógico que você vai ter que arriscar na defesa, vai ter que ir para cima com mais gente, mas como eu falei, eu acredito que a nossa equipe, esse grupo, esteja preparado para esse tipo de situação, até por isso tem bastante gente acreditando, inclusive nós acreditamos muito que podemos reverter. Vamos respeitar a equipe do Flamengo como respeitamos todas as equipes que vieram aqui, mas o nosso objetivo é muito claro. Esse é o Edenilson falando sobre o jogo daqui a pouquinho. Queria saber a tua opinião, meu amigo Pedro, sobre a partida. Teremos aí então Palmeiras eliminado, Grêmio classificado. Teremos Inter e Flamengo. Opinião dos dois, começando com você. Eu acho que vai passar o Flamengo. Eu espero um jogo muito bom, porque o Inter vai ter que propor, porque ele tem que fazer 2 gols.
Então eu espero que vai ser um jogo muito bom, mas eu acho que o Jorge Jesus vai armar o time de uma forma que eles vão conseguir achar algum gol no contra-ataque e aí vão garantir a classificação. E a sua opinião sobre esse jogo? 2-0, hein? O jogo começa 2-0 pro Flamengo. O Flamengo já confirmou que vai com força máxima Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Meu amigo, é um time... Nossa, é um time seleção brasileira. E vai com tudo e o Inter tem que... Como você disse, pisar em ovos. Não sabe, se sair com tudo, no contra-ataque tem esse monstro de jogadores ali pra fazer o gol. E só que tem que pressionar, porque o jogo tem que fazer 3 gols pra levar no tempo normal. O que você acha do jogo? O Beira-Rio lá é sempre muito difícil de jogar, mas o Flamengo tem um grande time. Pode ser considerado uma seleção, contando com os jogadores que tem. A Arrascaeta muito bom, o Gabigol em ótima fase. O Bruno Henrique também em ótima fase, convocado para a seleção brasileira. Eu acredito que o Internacional ele consiga dos 2-0, mas no final do jogo o Flamengo consiga diminuir o placar e com isso passar para a semifinal. É para os pênaltis? Não, para a semifinal. Semifinal, então... Direto para semifinal. Vou falar uma coisa para você, ó. Eu vou falar uma coisa para você. A minha opinião sobre esse jogo é assim, eu acho que o Flamengo matou o jogo com aquele apagão do Inter. Um time numa Libertadores não pode apagar do jeito que o Inter apagou naquele lance. E se você analisar o primeiro gol do Flamengo, foi um lance onde o Rodrigo Moledo ele vai pro ataque, ele sai daquela posição de defensor que ele é e vai pro ataque tentar ser um homem surpresa numa bola jogada na área. Ele não volta a tempo, fica um buraco no meio da zaga e ali sai o gol. O segundo gol, o Cuesta bate cabeça com o Moledo e o Cuesta batem cabeça, que é uma coisa raríssima de acontecer. O time fazia 500 minutos que não sofria um gol. Sofreu 2 gols em 7 minutos. E isso pode ser decisivo. Um time que quer ser campeão da Libertadores não pode apagar do jeito que o Inter apagou. Agora, meu amigo, tem, como você disse, a atmosfera do Beira-Rio, tem Edenilson, tem Patrick, tem o Sobis, tem Guerreiro, que é um monstro dentro de campo. Vai ser uma partida de altíssimo nível. É claro, não dá pra gente cravar nada, mas eu aposto na classificação do Flamengo. Já errei ontem, falei que ia dar Palmeiras e deu Grêmio. Se eu errar hoje, os torcedores do Internacional vão ficar felizes da vida. E eu queria também chamar pra gente falar um pouquinho sobre Sul-Americana. Sul-Americana, aliás, vamos atualizar o pessoal de casa com os resultados do Boca, porque o Boca tá jogando agora contra a equipe, o Cerro Porteño e o Boca estão jogando, e tem também o River Plate entrando em campo. São 2 partidas importantes que estão acontecendo pela Libertadores, ó, só atualizando você de casa aí que vai estar ligadinho com a gente, ó, a equipe do Boca Juniors e a LDU jogaram e empataram por 0-0. O primeiro jogo tinha ficado 3 pro Boca, então já estava classificado. O Boca lá no Equador, altitude. E na altitude, Boca 0, LDU 0, o jogo terminou, Boca classificado. E teremos amanhã o Cerro e o River Plate jogando às 7h15 da noite. O jogo será no Paraguai, mas também muito difícil. O River venceu o primeiro por 2-0. É bem provável que tenhamos aí um River e Boca, um Grêmio e Flamengo ou River, ou Inter. E aí fala assim, ó, se eu pudesse achar coisas contra o que eu acho, eu torceria pro Inter passar. Porque imagina a gente ter um clássico Brasil contra River Plate e Boca e um Grenal na semifinal de Libertadores, meu amigo, ia ser uma coisa espetacular. A semifinal argentina é a última final da Libertadores, né? A última final da Libertadores, que inclusive foi... Ou seja, a gente já pode esperar... Uma loucura. A gente já pode esperar jogo lá na Europa. Foi fora, foi na Espanha, foi uma coisa... Santiago Bernabéu, uma coisa totalmente fora do cotidiano. E lembrando, pessoal, é a primeira temporada, né, nesse ano que teremos apenas um jogo de Libertadores na final. Santiago no Chile, final única. Dia 23 de novembro. Dia 23 de novembro. Oportunidade única de nós vermos isso aí. E lembrando que em 2020, cidades brasileiras já se candidataram para também receber essa grande finalíssima. Eu vou agora chamar, antes do nosso intervalo comercial, os gols do Atlético Mineiro na Sul-Americana, porque o Galo jogou ontem e passou. Jogou contra a equipe do La Equidad e venceu o primeiro jogo por 2-1. Ontem conseguiu segurar. O que vocês estão achando do Galo na temporada aí? Time que teve troca de técnico, Rodrigo Santana assumiu e tem feito um bom trabalho, né? Não, o Rodrigo Santana me surpreendeu positivamente. O time do Galo era um bom time, não estava conseguindo render, o Rodrigo Santana arrumou e agora o time está bem no Brasileiro. Eu acho que é favorito a chegar na final. Eu torço para que tenha uma final brasileira. Temos na outra chave o Fluminense e o Corinthians que jogam amanhã. Eu acho que a final deve ser Fluminense e Corinthians contra o Atlético. E a sua opinião, meu amigo? Atlético Mineiro 3-1 no La Equidad, gols do Hever, Xará e o gol do Elias. Ontem o Atlético Mineiro não sofreu uma pressão sequer, né? O maior susto do Atlético Mineiro foi no gol do La Equidad. Mas também só, porque o La Equidad não criou grandes chances.
E logo em seguida também, 3 minutos depois, o Imichará fez mais um gol e ampliou para o Atlético Mineiro, deixando o placar mais confortável. E logo em seguida o Elias fez esse gol. O terceiro gol é muito bonito. Sim, que deu a vitória para o Atlético Mineiro e consolidou ele na semifinal da Sul-Americana. E eu achei interessante a estratégia do Rodrigo Santana de ontem, que o time do Atlético só teve 25% de posse de bola num certo momento. E fez 3 gols. Ou seja, aproveitamento. Exatamente. É por isso que a gente fala, posse de bola é importante? Desde que você sabe usar ela. O Lacoidade não soube usar. E o Atlético fez 3 gols. O jogo inteiro e o Atlético fez 3 gols. Eu fico feliz pelo sucesso do Rodrigo Santana, porque há 2 anos atrás ele estava comandando a URT, um campeonato mineiro, inclusive aqui em Poços de Caldas. E eu vejo como um crescimento profissional desse cara por merecimento. Ele foi contratado na época para ser auxiliar, para ser do time B lá do Atlético, fez um bom trabalho, chegou ao profissional e hoje é o técnico principal. Em paralelo, tivemos a mesma oportunidade com o Léo Condé em 2015 aqui na Caldense, que fez também um grande trabalho. Na época recebeu propostas de grandes clubes e tudo mais. Preferiu Sampaio Correia, né? Preferiu não ir para um grande clube como auxiliar, preferiu seguir a sua carreira de treinador. Está rodando aí, foi para o Sampaio Correia, Botafogo de Ribeirão e outras equipes do futebol brasileiro. Meninos, eu queria agradecer muito a participação de vocês, foi um prazer receber vocês. E eu queria deixar o convite já feito para a próxima oportunidade. Sempre muito bacana receber convidados, pessoas que nos assistem do outro lado da telinha. E, é claro, trazendo informações para a cidade de Poços de Caldas. Foi mais fácil do que vocês imaginavam, não foi não? Foi tranquilo. Não nego. Mas a gente acompanha futebol, né? Então a gente sabe o que falar, a gente se prepara, a gente acompanha, a gente dá um estudo, né? Então, isso é bom. Queria agradecer muito vocês, meninos. Essa oportunidade. Tamo junto e misturado. Na próxima. Vamos chamar que a gente tá aqui de novo. Com certeza. Vamos pegar um programa de 1 hora, pedir pra direção da TV Pro. Libera um programa de 1 hora pra gente fazer um bate-papo com os dois e fazermos aí um giro esportivo diferente. Eu chamo o nosso último break e na sequência nós voltamos com os últimos detalhes da noite. Não sai daí não. Estamos de volta com o nosso programa Giro Esportivo aqui na sua TV Plan. E agora com a presença do meu amigo Paulo Henrique, papai dos meninos que estiveram presentes no bloco anterior com a gente. E agora a gente vai, para finalizar o programa, falar um pouquinho sobre a Copa Sul-Americana, porque tem jogo amanhã. Paulo, prazer receber você aqui, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Muito bom, muito bom. Olha, Corinthians e Fluminense amanhã às 9h30 da noite. O Corinthians empatou o primeiro jogo 0-0. Estreia do Oswaldo de Oliveira, que no ano passado estava no Corinthians. Queria saber a sua opinião sobre esse jogo. Será que o Corinthians consegue fora de casa levar? Será que o Fluminense vai começar com o pé direito e chegar aí numa semifinal de Sul-Americana eliminando o Corinthians? Queria saber a sua opinião sobre esse jogo. Olha, o Corinthians você é corintiano, né? E eu sou palmeirense, né? Assim como o Matheus. Ontem realmente foi pesado, viu? Foi pesado. Foi difícil. Chorou um pouquinho ou não chorou? Não, eu acho assim. Chorou por dentro. Eu acho que por isso que o futebol é uma paixão nacional, né? Não adianta você ter dinheiro apenas, né? Ter vários jogadores. Eu acho que provou isso ontem, né? Que você vê que o Grêmio, né? Ele tinha o placar desfavorável e foi lá e virou o jogo e jogou bastante. Depois que o Palmeiras realmente tomou o gol, ficou bastante perdido em campo, enfim. Mas voltando à tua pergunta, o Corinthians é um time brigador, né? Tem tudo para levar vantagem, mas eu acho que o Fluminense leva vantagem nessa. Olha, o Oswaldo de Oliveira, ele tem um talento que é motivar os jogadores. Eu acho que talvez seja a principal característica dele como técnico. E ele vai pegar um trabalho muito bem estruturado pelo Fernando Diniz. Aposto num jogo muito difícil. E eu queria chamar o Júnior Urso, jogador do Corinthians, falando sobre a ida ou não do Pedrinho para a partida e também se o Pedrinho vai sair do Corinthians ao final do ano ou não. Fala, Júnior Urso! O Pedrinho é um cara que trabalha muito, ele é muito talentoso. Todos nós que acompanham ele todos os dias e vê ele nos jogos conseguem ver a qualidade que o Pedrinho tem, que ele é um menino diferente. Cara, eu sinceramente espero que ele conquiste o mundo, né? Mas eu espero que a partir de dezembro ele conquiste o mundo, que ele nos ajude esse ano aí pra gente chegar onde a gente quer chegar no campeonato da Sul-Americana e no campeonato brasileiro. Esse é o Júnior Urso, jogador que já passou por diversos clubes do futebol brasileiro, futebol internacional, e falando sobre a saída do Pedrinho, que é uma saída iminente. Todos os corintianos já estão preparados para a saída dele no final do ano, pelas boas partidas que tem feito, pelo mercado que ele tem na Europa. E para o jogo de amanhã ele era dúvida, sentiu uma lesão no final de semana, saiu do jogo e foi poupado inclusive pelo técnico Carille, porém treinou na tarde de ontem, treinou hoje também.
está, entre aspas, confirmado pela imprensa, né? O Carille, é claro, não deu a escalação dele como uma garantia e o Pedrinho vai pro jogo. Com certeza agrega muito no time do Corinthians a escalação do Pedrinho pro jogo de amanhã, né, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. O Pedrinho, pra você ver, ele vem jogo a jogo crescendo, né? Como esse menino melhorou o futebol dele. Se você vê o Pedrinho de hoje, logicamente, como um corintiano e toda a massa dos corintianos aí, logicamente vai entender o que eu vou dizer, é o seguinte, como ele cresceu, né? Como foi bem trabalhado, ele tem a característica toda dele, quer dizer, eu acho que isso é mérito, inclusive, até do próprio Carille. Sim, eu estava dizendo ontem no programa que hoje os técnicos, eles muitas vezes queimam promessas pela necessidade. O técnico do Botafogo ontem deu uma entrevista, a gente passou aqui no programa, falando sobre isso, falando, olha, eu perdi ali 5, 6 jogadores experientes do meu time, a diretoria não conseguiu repor à altura esses jogadores por falta de dinheiro, e eu tô tendo que dar oportunidade para garotos da base que nem estavam preparados para subir. E aí eu trago isso para a realidade hoje do futebol brasileiro, de, por exemplo, o Pedrinho. Ele subiu no momento que o Corinthians poderia deixar ele como reserva, foi se adaptando, foi ganhando massa muscular, foi se ambientando ao profissional, porque uma coisa é você jogar um sub-20, um sub-17, tanto eu vou dar um exemplo assim, ó, o Renier, jogador do Flamengo, naquele jogo da Libertadores, da Copa do Brasil, se eu não me engano, contra o Emelec, ele entrou, meu amigo, tava a bola pipocando no pé dele. Você vê os vídeos do garoto na base, ele é um monstro da base do Flamengo. Então é muito diferente. Mas essa preparação dos jogadores e os técnicos tendo tempo é a certeza de um jogador de sucesso. O time que tem feito isso muito bem hoje é o Flamengo. Se você pegar ultimamente, o Flamengo vendeu Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Léo Duarte agora, dentre outros jogadores, o Luan, que saiu do Santos e foi pro Olympique de Marselha, ou pro Lyon, perdão. E se você somar ali, foram mais de 500 milhões de reais em jogadores da base que a equipe do Flamengo conseguiu vender devido a esse bom trabalho, né, Paulo? É muito importante. Não, é verdade. Garoto, né? E pegando esse gancho que você está dizendo, em cima dessa meninada que vem da base, o Grêmio também, né? Tem vários jogadores ali, o próprio Cebolinha que veio da base, e o Santos de novo, né? Como nasce menino bom de bola naquela vila, né? Talvez até por necessidade financeira, talvez e tal, e somado também ao trabalho que o Sampaoli está fazendo, realmente o Santos, para mim, ao meu ver, pelo menos, como torcedor, como uma pessoa que gosta de futebol, eu acho que é o time que, nesse campeonato, pelo menos, teve melhor aproveitamento e o que cresceu também ao longo do campeonato. É a grande surpresa, né? Ninguém apostava no Santos, líder do brasileiro, e lembrando que tem perdido pontos importantes nas últimas partidas. Paulo, queria agradecer muito sua presença, nosso tempo está curto hoje, mas eu queria deixar já o convite para que você e seus meninos estejam mais vezes aqui. É sempre bom receber convidados, pessoas que gostam de futebol e pessoas que dominam, porque vocês mandam muito bem. Eu que agradeço, viu? Obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado, um abraço para sua esposa que tá ligadinha com a gente. Ok, com certeza. Com certeza. Rosana, um grande abraço para Rosana que tá ligadinha com a gente. E nós vamos colocando um ponto final na nossa edição de hoje do Giro Esportivo. Você fica na sequência com a programação da TV Plan e nós voltamos amanhã com mais detalhes e mais informações do esporte. Um abraço para vocês, fui! We'll be right back.